Pro pessoal do Instagram. Então, bom dia, né? Bom dia. Hoje, dia 27 de julho, estamos aqui, ó, quase no finalzinho, ó, do nosso livro, Uma Nova Mulher. Quem estiver vendo aqui pela primeira vez chegando, tem todos os capítulos lá no YouTube, toda a gravação de todo o trabalho que a gente fez de leitura. Olha, nós estamos em julho, vai dar quase um ano. Eu acho que a gente começou a fazer essa leitura em outubro, se eu não me engano. Vamos terminar antes de um ano, porque estamos na reta final. Então, hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 13, né? Que era Mãe, o que você me deu importa, e a gente está na página 167. Intuições são suas ancestrais soprando em seus ouvidos segredos de sobrevivência. Essa frase é atribuída a Riane Leão. Desde pequena, ouvia de mulheres sábias que eu podia confiar mais nas minhas intuições do que em conselhos de outras pessoas. De fato, sempre ouvi vozes internas que me mostraram bons caminhos e que até hoje me iluminam e me guiam para novos passos. Cada vez mais confio no poder das intuições e abro o coração para seguir essas orientações. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Cada vez mais confio no poder das intuições e abro o coração para seguir essas orientações no sentido do que me faz bem. Não me importo se são vozes espirituais ou transgeracionais. Apenas sinto que chegam pelos sons dos corações daquelas que confiam na minha evolução. Muitas mulheres do passado sopraram decisões corajosas que nunca puderam tomar e sinalizaram caminhos que nunca puderam trilhar. Sou feita do passado de mulheres que deixaram seus ensinamentos, não apenas com suas obras e seus feitos, mas com tudo aquilo que não conseguiram realizar. Graças a elas, sinto que sou a realização dos meus sonhos mais bonitos e confio fortemente que elas se alegram com os sorrisos que dissolvem diariamente as dores do meu coração. Quando as ancestrais sopram em meus ouvidos, algo se abre na minha alma e a torna ampla e suave. Para onde olha a minha intuição? Sempre para frente e para cima. É bem interessante, antes de eu ler um poema que tem aqui na sequência, a gente tem, né, dentro daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, um conto que é o conto da Vasalisa, né? E o conto da Vasalisa, ele é exatamente sobre isso. Ele é sobre a gente tomar esse poder da intuição, né? A mãe da menininha morre, ela deixa uma bonequinha para a filha, onde essa bonequinha ela guia ela por todo o caminho perigoso da floresta. Ela dá todas as instruções, ela vai soprando no ouvido dela, né? Toda a como proceder com a bruxa, enfim, toda a sobrevivência dela até que ela retorna, né? E a madrasta e as filhas da madrasta se dissolvem, né? É bem interessante quando a gente vê esse conto, porque ele trabalha muito esse aspecto nosso de como a gente escutar a nossa intuição e de como a gente ir trabalhando dentro do nosso corpo, da nossa casa, esse trabalho com a intuição, sabe? Porque se a gente não aprende a ter contato com o nosso corpo, a ter contato com a nossa casa, muitas vezes a gente acha que está ouvindo a intuição, mas a gente está sendo guiada por vozes, por exemplo, de medo, de outras situações. Então, o processo da gente ouvir a intuição é um processo muito do feminino, né? E quem entrega essa intuição no conto para a menina, para a Vasalisa, é a mãe, porque o nosso feminino tá onde? Tá em tomar a nossa mãe, tá em resgatar esse lugar, essa conexão ancestral com o feminino. Por isso que
quanto mais a gente vai fazendo esses trabalhos internos, é, que a gente vem aqui quase um ano, né, trabalhando essa conexão mãe e filha, a gente vai resgatando mais esse poder da nossa intuição. E quanto mais a gente aprende a se conectar com o nosso próprio corpo, né, e a gente vai fazer uma meditação aqui na sequência sobre isso, mais a gente vai conseguindo acessar essa intuição sem ruído, sabe? De forma mais clara, mais limpa, percebendo no nosso corpo essa fluidez, percebendo no nosso corpo aonde está a força, sabe? Para a gente tomar as decisões importantes da nossa vida que muitas vezes a gente não sabe o caminho que a gente quer ir. Então, o nosso corpo, ele vai mostrando muito isso, ele vai mostrando pra gente aonde aquilo tem força, aonde não tem, aonde eu me sinto, por exemplo, dentro de um próprio espaço, de um próprio lugar, aonde eu me sinto à vontade, eu me sinto bem, aonde eu sinto assim que eu tô fazendo aquilo por obrigação, por exemplo, sabe? Aonde eu tô dizendo um sim querendo dizer não. Então a gente vai aprendendo muito esse lugar com o nosso corpo, da onde esse conforto existe, da onde aquilo tá alinhado realmente com os nossos sims da vida, sabe? E isso tem muito a ver com a intuição. A intuição, ela tá muito relacionada com como o nosso corpo se mostra. Quando eu digo um sim querendo dizer não, né, muitas vezes isso vai se manifestar no meu corpo, travando a minha garganta, me paralisando, trazendo sintomas como enxaqueca, como adoecendo, né? E a gente aprender a ouvir essas vozes, né, através do próprio corpo. Então, quanto isso é importante. E como que eu vou calibrando o meu corpo para ele estar a serviço da minha intuição, né? De uma forma assim, para que eu possa estar assim em harmonia com esses dois lugares, né? Os campos de constelação, eles são maravilhosos para isso, porque a gente vai aprendendo, quanto mais a gente participa desses campos, a gente vai aprendendo a abrir mais a nossa sensibilidade, o nosso sentir. E isso ajuda muito a gente aprender a ir fazendo essas leituras do nosso próprio campo. E daí, quanto mais a gente vai fazendo esse caminho, mais a gente vai aflorando a nossa própria intuição também. Então, aqui ela tem um poema muito lindo que fala: eu queria assim, eu vou fazer uma leitura desse poema, então assim, eu queria que vocês abrissem não só os ouvidos para ouvir, porque ele traz assim ele toca a nossa alma, mas abre o corpo para sentir. Percebe quando vocês escutam essas palavras? Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Percebe quando vocês escutam essas palavras? O que desperta no corpo de vocês? Aonde vocês sentem? Se vem uma vontade de um choro embargado, se vem uma alegria, se você não consegue sentir nada quando você ouve essas palavras. Vamos fazer umas 3 respirações bem profundas, né? E se você estiver ouvindo e tiver a oportunidade de fechar seus olhos e deixar ser conduzida pela minha voz através desse poema, faz essa experiência com essa presença para que você possa perceber no seu corpo, para que você possa ativar essa intuição ancestral já para estar sentindo esse movimento no seu corpo através das palavras. Então, solta o ar pela boca primeiro. A gente sempre solta, a gente sempre põe para fora, né? Tudo que tá cheio, que a gente precisa liberar. Inspira profundamente pelo nariz. E solta, soltando o corpo. Puxa de novo. E solta. Mais uma vez. E solta.
E a partir de agora, você abre os seus ouvidos e o seu coração para as palavras que chegam até você, como se fosse uma ancestral conversando com você. Vem, filha, senta aqui. Pare de se doar um pouquinho. Hoje, você não está para ninguém. Hoje é você quem vai receber. Vem, filha, senta aqui. Hoje formamos um círculo ao seu redor. Hoje você está sob os nossos cuidados, os nossos rezos, a nossa energia. Hoje, nesse círculo, quem recebe a cura é você. Vem, filha, senta aqui. Somos as suas avós, bisavós, tataravós e as que vieram antes delas. Somos tantas, somos muitas. Somos o feminino, raízes da árvore que hoje você representa em flor. E celebramos a sua voz que fala por nós, sua atitude que nos liberta, seu sentimento que é nossa alma, suas palavras que são nossa sabedoria, sua coragem que é nossa continuidade. Hoje, deixe-se abraçar. Vem, filha, senta aqui. Somos as anciãs. Feche os olhos, receba. Feche os seus olhos e imagina recebendo todas essas mulheres que vieram antes de você. Visualiza sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó e uma infinidade delas, todas olhando para você nesse momento, todas sorrindo para você, porque você está trilhando um caminho, fazendo um caminho que elas não conseguiram. E elas sorriem para você, numa forma de impulso, de gratidão. Elas vivem toda a experiência, tudo que cada uma de vocês tem buscado e trilhado na jornada de vocês, elas vivem com vocês, porque nós somos o sonho das nossas ancestrais. Tudo que a gente tem feito no nosso caminho tem reverberado nelas. Então, olhe para elas hoje em reverência. Se curve diante da vida que chegou para você. Agradeça. Agradeça toda a oportunidade da geração que você está hoje. Agradeça toda a força desse tempo onde você pode se olhar, onde você pode receber, onde você pode descansar, onde você pode sentir, onde você pode se expressar, onde você pode ter prazer. Agradeça toda essa trajetória que todas essas mulheres passaram para que hoje você possa viver tudo isso. E sinta no seu corpo aonde essa força vem. Se permita absorver essa força. Se permita se conectar no seu corpo, aonde essas ancestrais conversam com você. Perceba qual lugar do seu corpo que você sentiu quando a gente conversava, visualizava e interagia com elas. Aí é um bom lugar para você sinalizar quando você precisar ouvir a sua intuição no dia a dia. Esse lugar no seu corpo, ele pode estar te mostrando que elas querem conversar com você. E daí
Quando você sentir esse lugar, talvez você pode dar uma paradinha, uns 5 minutos, respirar e se conectar com elas, para compreender melhor a mensagem que você está precisando ouvir e que no dia a dia, na correria do dia, você não consegue se abrir. Perceba agora no seu corpo por onde você se conecta com essas ancestrais e agradeça. Agradeça seu corpo, agradeça sua vida e agradeça essa comunicação, essa portinha que você conseguiu abrir com elas. Esse poema é da Nina Zobarzo, do Caos e a Estrela, a travessia pela noite escura da alma. Sempre me fiz de forte na vida, especialmente no passado, quando não conhecia as constelações familiares. O que valia para mim era dar conta, independente da situação. Se algo mexeu muito com você quando a gente falou esse poema, marca e depois a gente, na hora que a gente abrir para partilha, a gente vai fazer essa troca, tá? Quando olho para trás, vejo que camuflei dores profundas da alma com expressões variadas. Está tudo bem, estou acostumada, é assim mesmo, isso não é para mim, deixa comigo, vai dar tudo certo, vou dar conta. Hoje olho com compaixão para esse passado e troco o sentimento de ser forte, dando conta de tudo, pelo libertador sentimento de ser forte, não precisando dar conta. Apenas desse lugar senti a verdadeira força. Ser eu mesma se tornou mais fácil, afinal, o único movimento desafiador que eu tenho hoje é o de tentar realizar os meus sonhos mais sinceros. Mas já não me cobro quando não consigo. Ao contrário, acolho com carinho as minhas insuficiências. Aprendi que o não dar conta é um movimento importantíssimo para encontrar a verdadeira força do coração. E se abrir para ele é o mesmo que respeitar os próprios limites, valores, tempo e lugar. No meu lugar de filha, descobri que dar conta ou não dar conta de vivenciar uma situação difícil já não é o mais relevante, pois, como filha, eu tenho muito espaço para aprender. Sabe que eu tô vivendo muito esse processo, né, de não dar conta por causa do meu braço, né? De ter que ficar parada, né? Receber muito de outras pessoas, né? Então, eu tenho vivido. Deixa eu só mudar aqui a configuração do meu celular que eu esqueci. Não consigo agora. Eu tenho vivido muito esse processo, né? De aprender a receber. E às vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. E você tá recebendo ali de outra pessoa, sabe? E com carinho, com amor, e você fica irritada. Você não consegue, tipo assim, receber porque não é do seu jeito. Então é um processo muito desafiador a gente receber, sabe, gente? E, e sentir exatamente essa frase aqui que ela fala, né? E sentir assim, não dou conta de fazer isso. Sentir a impotência, sentir a insuficiência. Então, é sempre um exercício para a gente ir se abrindo, porque quanto mais a gente dá lugar para isso, mais a gente dá lugar para receber as coisas na nossa vida. Daí ela traz aqui uma historinha que é muito linda, assim. Todos os anos, a mãe de Ana a levava para passar as férias de verão na casa da avó, e no dia seguinte voltava para casa no mesmo trem. Um dia, a Ana disse à mãe: Já estou crescida, posso ir sozinha para casa da minha avó. Posso ir para casa Posso ir sozinha para casa da minha avó? Depois de um longo sermão, a mãe concordou. Despediu-se da filha, dando-lhe algumas dicas pela janela, enquanto a menina dizia: eu sei, já me disse isso mais de 1000 vezes. O trem estava prestes a partir, e então a mãe murmurou: Filha,
Se sentir medo ou insegurança, isto é para você. Em seguida, colocou um pequeno bilhete em seu bolso. A viagem começou e agora Ana estava sozinha, sentada no trem como queria, sem a vigilância da mãe pela primeira vez e se sentindo grande, entre aspas. Suspirou de satisfação ao se ver livre, responsável e admirou a paisagem pela janela, observando ao mesmo tempo que alguns passageiros se empurravam, faziam barulho, entravam e saíam do vagão sem parar. O supervisor fez alguns comentários sobre o fato da jovem estar sozinha. Uma pessoa olhou para ela com olhos de tristeza. Ana começou a ter uma sensação estranha a cada minuto que passava e foi se encolhendo, se sentindo mal e também com medo. De cabeça baixa, frágil e sozinha, com as lágrimas caindo pelos olhos, lembrou-se de que a mãe colocou algo no bolso. Ao encontrar o pedaço de papel, estava escrito: Filha, estou no último vagão. Moral da história: ao longo do caminho, a mãe possibilita a filha ser uma mulher independente, a tomar suas próprias decisões, a servir a vida com dignidade, a confiar em si mesma. Mas em seu interior, ela permanece disponível no último vagão da vida. Por fim, a mãe continua necessária na vulnerabilidade da filha. Essa história eu achei, tipo, linda. Primeiro, porque eu estou vivendo exatamente essa fase, né? A minha filha tá indo agora em agosto, né? Para o intercâmbio, e ela vai viajar sozinha para os Estados Unidos, né? E eu falei, queria ir no último vagão. E deixar esse movimento, né? Assim, são muitas coisas que eu tô vivendo nesse deixar, né, ela ir por esse caminho, né, se tornar uma mulher independente, né? E eu sei que ela tem condições para fazer isso, mas é difícil a gente soltar, né? E assim, confiar que sabe, confiar na vida, confiar que tá pronta, mesmo eu sabendo que ela tá. Mas estou fazendo essa liberação também, né? Mas o que eu achei muito interessante é essa frase aqui: a mãe continua necessária na vulnerabilidade da filha. Então, vai, Thaís, vai viver. Ai, Thaís, seja bem-vinda. Se você quiser vir para nossa sala aqui no Zoom, depois me chama, eu te mando o link para você entrar. Aqui depois a gente faz trocas, tudo fica melhor do que pelo Zoom aqui. Mas eu quero falar uma coisa para vocês sobre a mãe continua necessária na vulnerabilidade da filha. É, quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, eu também, querida, a gente não precisa mais de pai e mãe, né? Quem precisa de pai e mãe é a criança. Mas aqui é o lugar em que a mãe ainda é necessária. É quando a filha tem essa vulnerabilidade, é quando a filha sente a força dela fraca. E daí, quando ela se abre, e daí, se ela tem a mãe no coração, ali, muitas vezes, é aonde ela vai sentir vontade de ligar para a mãe, é onde ela vai sentir vontade de ter o colo da mãe. E se a gente tem essa abertura, né? E mesmo que você não tenha sua mãe, você pode acessar isso dentro de você. A gente consegue essa força para a gente poder ser vulnerável, porque é nesse lugar onde a gente se conecta com esse feminino, com essa intuição, com tudo isso que a gente acabou de ver aqui da ancestralidade. Então, aqui a mãe tem função na nossa vida adulta, quando a gente está vulnerável, quando a gente sente que precisa daquele colo, porque daí a gente vai e se acolhe. Então, quem tem uma mãe que ainda está naquele lugar infantil, naquele lugar da criança, que ela não consegue ser disponível para você nesse lugar, a gente acessa ela fazendo esse movimento de autoacolhimento. A gente acessa a nossa mãe sendo a nossa própria mãe. Vocês entendem? De certa forma, ela vai estar aqui com a gente, mesmo se é a gente que tem que fazer esse próprio processo.
Então, é muito importante a gente manter essa função materna, né? Esse lugar de acolhimento, de força da mãe no nosso último vagão da vida, tá? A honestidade começa quando aprendemos a dizer a verdade para nós mesmas. É difícil assumir nossa parte de responsabilidade nas relações ou circunstâncias da vida. O curioso é que sentimos culpa em diferentes quadros, uma vez que se torna um peso quando causamos danos na vida de outras pessoas. Mas também se torna um peso quando temos uma vida mais próspera, mais alegre, mais saudável ou mais fácil que a de nossos pais, irmãos, etc. Olha o que ela fala aqui. Isso aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre as consciências, sobre a consciência leve e a consciência pesada, sobre viver na inocência e sobre adultecer, né? Os preços que a gente paga. Então, ela fala aqui: se torna um peso quando temos uma vida mais próspera, mais alegre, mais saudável, ou mais fácil que a de nossos pais e irmãos. Então, toda vez que a gente sente é, peso por estar vivendo coisas incríveis na nossa vida, porque a gente não está conseguindo carregar a nossa família junto, porque a gente não está conseguindo proporcionar isso também para as outras pessoas. Toda vez que a gente sente isso, a gente está no movimento da inocência, a gente está no movimento que a gente chama da boa consciência. E a boa consciência é o quê? Eu fico presa às dinâmicas do meu clã, eu fico presa nos padrões do meu clã. Para eu conseguir sair disso, viver uma vida diferente, eu preciso sentir a culpa, eu preciso me apaziguar com essa culpa para eu poder fazer diferente. A gente não cresce sem um preço, a gente não adultece sem esse preço. E ela fala isso aqui na sequência. Na visão sistêmica, tudo é uma questão de consciência. E ter a consciência leve, que é a consciência inocente, infantil, significa repetir padrões de sofrimentos familiares para garantir que no igual, o que é esse igual? Nos sentimentos, nas emoções ou comportamentos, todos fazem parte sem culpa. Ou seja, eu repito as mesmas coisas, faço as mesmas coisas porque eu não consigo, eu não dou conta de lidar com culpa. Então, eu sigo o mesmo caminho. Ter a consciência pesada exige aprender a fazer diferente dos sofrimentos da família. Isso é o movimento do adulto. Saber sustentar as próprias potencialidades e se sentir pertencente ao sistema, sem carregar a culpa que segue de geração para geração. Daí, qual é o meu movimento? Inicialmente vai ser sentir culpa. Depois eu tomo consciência do que eu estou fazendo e eu vou aos poucos saindo dessa culpa para viver o meu próprio destino e minha própria vida. Quanto mais eu vou conseguindo me liberar dessa culpa, né, para viver o que eu quero, para pagar os meus preços. E às vezes, gente, a gente toma decisões e caminhos que vão ser desafiadores, que a gente vai errar. Não é porque eu estou fazendo diferente dos meus ancestrais que vai ser fácil. Muitas vezes é muito difícil. E às vezes eu vou ter insucesso no meio do caminho, eu vou ter fracasso. Só que o que que acontece? O adulto paga o preço das escolhas, né? E pagando o preço, ele se abre para poder viver coisas diferentes. Então, às vezes, para eu poder viver um sucesso, eu vou ter que viver um fracasso no meio do caminho para aprender a viver esse sucesso. Só que daí, né, o que que a gente acha? É mais seguro fazer aqui do jeito que os meus pais faziam. É mais seguro seguir aqui por esse caminho. E na segurança, a gente não se abre para o diferente. A gente fica ali preso nesse movimento de repetição do clã eternamente. Então, não existe amor pela culpa, visto que tomar a decisão de se responsabilizar liberta crenças, solta o passado e assume a própria força. Então, primeiro, para eu conseguir fazer diferente, eu vou sentir culpa.
Depois eu tomo consciência desse sentimento e eu vou me liberando dela, para que daí eu tenha força, né, para seguir nessa minha decisão, me responsabilizar pelo meu próprio caminho, pelas minhas próprias decisões e me liberar dessas crenças familiares, dessas crenças grupais de lugares que eu recebi, para soltar o passado e assumir a minha própria força. Então, assim, gente, é um caminho. Não é simplesmente tipo, hoje eu sou criança, amanhã eu sou adulto. Como que a gente faz? A gente não nasce bebezinho, a gente não vai se desenvolvendo uma vida toda. Dentro da nossa psique, adultecer na nossa psique também exige esse desenvolvimento. E vai passar por um processo de culpa inicial. Mas para eu seguir adiante, sustentar esse lugar, eu preciso deixar essa culpa. Eu preciso abrir mão, porque essa culpa é aonde dói. E ela muitas vezes está relacionada ao quê? Aí eu querer trazer todo o resto da família comigo. Aí eu querer que todos pensem como eu, aí eu querer que todos sonhem como eu. E muitas vezes, meu pai e minha mãe estão felizes lá naquele lugar, vivendo aquilo. Você sabe que sobre isso, uma vez eu vi uma constelação na minha pós lá na Henninger, que ela foi muito profunda. Era uma filha, né, a consteladora que estava também fazendo a pós, e os pais dela eram agricultores, bem humildes, assim, sabe? E ela tinha um movimento de querer tirar os pais daquela vida. Porém, no campo, o que que se mostrava? O pai e a mãe felizes naquela vida rural, naquela vida simples que eles viviam. Mostrava a força do casal naquela vida. E ela, a representante dela, mostrava uma arrogância assim muito grande, questionando a vida dos pais, entende? Como se os pais precisassem, para ser feliz, para ter prosperidade na vida, querer as coisas que ela almejava. E daí o movimento de força ali foi qual? Foi justamente ela deixar os pais com a vida deles, com o sonho deles, com o que eles sonhavam, eles almejavam. Então, às vezes, a gente acha assim, ai, porque eu estudei, ou porque eu tô num caminho de espiritualidade, ou porque eu tô nisso, ou eu tô aquilo, a gente acha assim que os pais precisam vir também. Agora, como é para uma filha assim, de repente, conseguir na vida dela ser próspera dentro da profissão dela, fazer dinheiro, viajar o mundo e deixar os pais lá, numa chacrinha, vivendo uma vida humilde, rural. Era isso que eles queriam. Mas ela não. Ela, como uma filha que sabe, né, estudada, ela queria ensinar eles como viver. Então, isso não só na prosperidade, mas assim, e aqui ela vai falar sobre a doença também, sobre a dignidade da gente, ter dignidade é a gente poder fazer as nossas próprias escolhas e deixar o outro fazer as suas próprias escolhas. Isso dá dignidade, isso dá força pra gente. Dá força pra gente viver o nosso destino, dá força pra gente viver a nossa própria vida. E deixar que as outras pessoas vivam a delas também. É importante sabermos que, do outro lado, as pessoas que se sentem vítimas não possuem força por não se responsabilizarem por nada, sentirem que têm razão e ainda assim esperarem por mudanças. Nós, mulheres da atualidade, somos filhas de mulheres sobrecarregadas e, por lealdade a elas, lotamos a agenda de tarefas que vão além dos compromissos do trabalho. Comprometemos-nos com exercícios físicos regulares, alimentação saudável, despesas, limpeza e organização da casa, companheirismo conjugal, cuidados, formação e bem-estar dos filhos, estudos e capacitações profissionais, terapias emocionais e espirituais,
além de viagens, exame de rotina, cafezinhos com as amigas e compras em shoppings ou clínicas de estética. Carregamos os reflexos dos sacrifícios das nossas ancestrais e, em função disso, pagamos um preço muito alto na própria realidade para nos sentirmos livres e verdadeiramente realizadas. Somos mulheres resistentes a pedir ajuda, pois registramos o padrão de não podermos confiar em ninguém e, por isso, sempre acumuladas, resolvemos tudo sozinhas. Temos dificuldade em desligar de nossas funções para, de fato, organizarmos um tempo para conseguirmos descansar e desfrutar de momentos prazerosos. Não tenho dúvidas de que as mulheres do passado desejaram uma vida mais leve, com apoio e oportunidades mais frequentes. Se elas pudessem falar, com certeza diriam: eu não fugi das minhas tempestades. Fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. Olha que linda essa frase, né? Se as nossas ancestrais pudessem falar, elas diriam: eu não fugi das minhas tempestades. Fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. E daí ela traz uma meditação aqui, que eu vou deixar essa meditação para a gente fazer no final, tá? A hora que a gente encerrar o trabalho. Quem se identificou com essa mulherada aqui, sobrecarregada da atualidade? Digita aqui, eu. Quem não, né? Quem não tá nesse monte de afazeres aqui? Então, a gente vai para o capítulo 14 agora, que a gente vai ler mais um pouco dele, e depois eu vou voltar, na hora de fechar, eu vou fazer a meditação com vocês das ancestrais, tá? Então, não existe amor, qual que é a frase aqui que ela resume esse capítulo, né? Não existe amor pela culpa, visto que tomar a decisão de se responsabilizar liberta crenças, solta o passado e assume a própria força. Então, o capítulo 14 é deixar a mãe no próprio destino, é abrir espaço para se realizar como mulher, né? É a gente ter essa força, né, que eu acabei de comentar aqui, a gente deixar ela viver o próprio destino, viver da forma como deseja, né? Ou como dá conta, né? Às vezes não é que ela deseja isso, mas é isso que ela dá conta. Ela tá tão emaranhada que ela não dá conta de ir para um outro lugar, de conseguir fazer um movimento. E se eu fico tentando puxar, se eu fico tentando salvar, as duas É, se afogam, né? Então, o movimento que tem mais força é o movimento de você deixar fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, talvez possa respingar nela e, de certa forma, também auxiliar ela. Geralmente é o que acontece no campo, tá, gente? Em geral, a filha trata a mãe como a mãe trata a própria mãe, a avó da filha. E em algumas situações, a filha se coloca como advogada da avó, mas segura dois pesos: o de julgar a maternidade dela por rejeitar a mãe, não só como mãe, mas também como filha. Ela exclui a filha da avó, assume o lugar da mãe e perde o lugar de filha. Isso significa que, ora, ela representa a filha da avó, sua mãe, ora, representa a mãe da mãe, sua avó, e mostra o peso dessas disfunções na própria geração. Quando a gente se mete muito nesses assuntos, né? Que nem a que ela tá falando sobre julgar a forma como a avó é mãe, julgar a forma como a mãe é filha, né? E em qualquer desses lugares aqui, ou ter pena, entendeu? Dessa relação, em qualquer desses lugares, sai do lugar, né? Então, se eu fico do lado da avó, né, me torno e contra a mãe, me torno filha da avó, daí eu não tenho mãe. Se eu fico julgando a avó, me torno mãe, achando que eu sou melhor para minha mãe, me torno mãe da minha mãe e também saio do meu lugar. Então, assim, meu lugar é filha e neta, deixar as duas com a relação delas, né? E para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Primeiro,
estabelecer a conexão para minha mãe. Primeiro tomar minha mãe, primeiro ir resolvendo as questões com a minha mãe, porque só assim eu vou aprender a ser filha, né? Então, primeiro eu aprendo a ser filha, que em consequência eu vou ser neta, não é verdade? Em consequência, eu sou neta, bisneta, todo o restante. É, e daí eu posso ser mãe também, para quem tem filhos, né? Então é muito interessante que para a gente conseguir mudar essa postura nossa na maternidade, né? E isso foi muito o que me despertou para ler esse livro, que era Curando a Conexão Mãe e Filha, né? Como eu já havia comentado aqui em outros encontros, né? Que foi assim, para eu olhar muito para esse meu lugar da maternidade, me resgatar muito com a minha filha também, né? Eu precisei visitar muitos lugares da minha mãe. Tô visitando ainda, né? E é um lugar que a gente visita, acho que a vida toda. E para a gente conseguir cada vez mais ir entrando nesse nosso lugar, é necessário a gente ir acolhendo cada camada que chega, sabe? Porque cada camada que chega, ela é essencial. Ela é um lugar ali que eu trabalho uma cura, que eu aprendo a ser um pouquinho mais filha, né? Eu acho que não existe, assim, ninguém que fez todo o processo, fez todo o movimento. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai se curando das nossas feridas, das nossas questões, e a gente vai. Quando que a gente vai percebendo que a cura está ativa na nossa vida e que a gente está numa vida mais plena? Quando a gente vai acessando essas questões, esses desafios internos, e a gente percebe que a gente lida com isso com menos sofrimento, a gente não vai ficando presa nisso. A cura é isso, gente. A cura não é chegar num ponto final onde não vai mais existir desafios, onde a gente não vai mais acessar nada. A cura acontece quando a gente vai acessando essas camadas que vão chegando para nós de acordo com os desafios da vida, e a gente aprende a ir olhando, acolhendo isso, aceitando as experiências que chegam para que a gente olhe para isso, os desafios que chegam para que a gente olhe para isso, e fazendo o que chegou. Aquilo dói, dói, mas a gente não fica presa naquele sofrimento de uma forma eterna. A gente vai se capacitando, criando um músculo mesmo, para ir aprendendo a olhar para isso, sabe? E daí a gente vai vendo que quanto mais a gente faz essa caminhada, mais autonomia a gente vai tendo. Então, a terapia ajuda muito isso, principalmente quando a gente está mergulhando nesse universo e que é extremamente doloroso, parece que está arrancando a pele da gente. E na verdade está, porque quando a gente mergulha num processo de autoconhecimento verdadeiro, a gente troca de pele. Por quê? Porque a gente está acessando a nossa identidade. Então, é dolorido, é um processo de metamorfose mesmo. É como se a gente estivesse ali entrando no casulo para sair borboleta. Então, na natureza a gente vê isso, né? Na natureza a gente vê o processo da metamorfose da borboleta, que é extremamente dolorida. Ela entra naquele casulo e depois sair daquele casulo, toda a dificuldade que ela tem para ela poder voar, para ela poder ser linda, para ela poder enxergar a natureza. A cobra troca de pele também num processo. Tem um processo, uma história que eu vi esses dias, acho que é sobre o gavião que quando ele vive um tanto X na vida, né? E ele chega numa determinada época da vida, ele precisa, para ele poder continuar a viver, ele precisa trocar de bico. E daí ele sobe no alto de uma montanha, ele tira todas as penas com o bico dele e ele quebra o próprio bico. E ele fica ali, totalmente vulnerável, sem defesas, sem nada, num lugar escondido, onde essas penas vão crescer novamente e o bico vai renovar. E daí o que que acontece? Quando ele faz essa troca, ele com os muito maiores e vive mais uma longa jornada na vida dele. Isso, Sil, obrigada, águia. Obrigada.
jornada. Eu achei incrível, eu não conhecia essa história. Esses dias eu escutei uma pessoa falar sobre isso. E ele alça voos muito maiores e vive uma jornada muito maior na vida dele. Se a águia não tem a coragem de fazer isso nessa etapa da vida, ela morre. E quantos de nós, quando a gente vai. Ah, lembrei, eu vi isso num workshop que eu fiz sobre menopausa. Ela estava contando exatamente isso, por causa que é bem o nosso processo, né? Quando a gente vai entrando nessa etapa da nossa vida, né? Se a gente não tem coragem da gente ser uma águia e fazer esse movimento, o que que acontece com a gente? Numa determinada época aí da vida. De repente, que nem a minha época, que a filha está saindo de casa, ou que aposenta, ou seja, ou que a vida muda. A gente faz o quê? A gente morre e continua sobrevivendo só com o corpo. Porque a gente perde esse lugar de essa coragem de alçar voos maiores, de repente poder desfrutar de novas paisagens, viver essa sabedoria que só as anciãs vão ter. Então, a águia é um arquétipo muito profundo para a gente olhar para essa nossa coragem de quebrar o próprio bico, de arrancar as próprias penas, entende? Para se transformar. Mas isso exige autoconhecimento, isso exige querer olhar para si, querer mergulhar internamente, né? Isso exige, as buscadoras estão nesse processo. Talvez tem algumas de nós aqui estão lá no topo da montanha e estão arrancando pena por pena de forma bem leve, bem devagar, porque não estão dando conta. Arranca uma, tá lá, respira, respira, pensando se vai arrancar a segunda. Outras já conseguiram arrancar metade do corpo, outras já conseguiram quebrar o próprio bico e estão ali esperando. E algumas de nós aqui já estavam começando a alçar os voos. Cada uma está numa etapa. É importante que a gente tenha coragem de subir nessa montanha e começar a arrancar as nossas penas. Começar a buscar esses voos mais profundos, que só vão acontecer quando a gente faz esse mergulho interno, tá bom? Então, essa dinâmica, né, da mãe, filha e avó, ela expõe movimentos ocultos que acontecem no coração das três, da filha, da mãe e da avó. E claramente explica as cargas presentes no coração da filha que surgem como desafio para a mãe e, ao mesmo tempo, como alívio para a avó. A filha que antes exigia a mudança da mãe e protegia a avó, aqui ela está falando dessa dinâmica, né, da mãe, filha e avó. Então, a filha que exigia a mudança da mãe e protegia a avó, toma como verdade a expressão: quando você for mãe, você vai entender. Quando exerce a maternidade e percebe reproduzir o comportamento da mãe, ao mesmo tempo em que consegue ver as falhas da avó, e espera a compreensão da própria filha, que só vai entender quando se tornar mãe e o ciclo se repetirá. O fato é, tentar ensinar como educar uma filha e tentar ensinar, e esse ensinar ela traz entre aspas, como receber educação de uma mãe, é um movimento que adoece a mulher e tira dela o direito de ser apenas a filha e a neta. Então, gente, quem ainda está nesse movimento, tentando ensinar, né, a mãe como ser filha da avó, ou tentando ensinar a avó como ser mãe da mãe, presa nessas dinâmicas de ensinar postura, de ensinar lugares, tá em qualquer lugar, menos no próprio lugar. Para a gente ser filha, a gente tem que abrir mão desse lugar de querer educar, de querer ensinar. Esse lugar é arrogante. A gente não ensina nada para os nossos ancestrais. A gente toma, a gente recebe. E se você tem filhos que estão nesse lugar tentando ensinar você, aproveita que você está abrindo a consciência e vai se retirando desse lugar.
Você tem sua própria mãe, você não precisa fazer do filho, da filha, mãe ou pai. Todos nós temos mãe e pai. Ah, mas a minha mãe morreu. Ah, mas meu pai morreu. Ah, eles não estavam presentes na minha vida. Eles estão dentro de você, nas suas células, no seu coração. A força está aí. Então, a mãe, ela precisa se retirar desse lugar, dessa necessidade, sabe? De ficar pedindo conselho para a filha, de ficar colocando a filha nessa posição de direcionar a mãe para a vida. A mãe é grande, ela tem muita força, ela tem experiência. Ela pariu aquela filha, ela deu a vida. Então a gente precisa confiar nessa nossa força. Só que para poder confiar nisso, a gente precisa o quê? Tomar o nosso lugar com a nossa própria mãe, tomar esse lugar de filha. Senão a gente não consegue ter essas outras funções. Então, respeitar a mãe como filha e como mãe, e a avó como mãe, né? E filha da bisavó, né? É o mesmo que se respeitar como filha e se abrir para todas essas funções com segurança. Toda filha é parte da mãe e da avó e deve se alegrar com a nova força. Somente a filha que deixa a mãe e a avó no destino delas se abre para o sentido da vida. E daí aqui ela traz uma um relato dela, né, sobre a própria história que a Lari perdeu a mãe, né? Acho que a mãe dela teve câncer, e ela começa a trazer esse relato. Obrigada, Ana. Ela começa a trazer esse relato aqui sobre essas posturas, de como a gente lidar com uma mãe mais velha, com uma mãe que está doente, entendeu? Como a gente conseguir ter postura de filha perante situações tão vulneráveis da mãe, né? E isso serve para o pai também, né? Aqui ela traz dentro do relato da mãe. Então ela fala assim: momentos antes de a minha mãe partir, ela disse: Filha, o bem mais precioso da vida é viver bem. Portanto, goste de você, cuide de você, respeite você e faça a sua vida valer a pena todos os dias. Essas palavras cresciam no meu coração, mas, ao mesmo tempo, não correspondiam àquela realidade tão sofrida. Perguntava-me como era possível a doença e a morte representarem uma força tão marcante para aquela mulher que ainda escolhia viver com saúde. O que estava por trás daquele destino? Por que a história dela tinha uma força mais notável? Porque a história dela tinha uma força mais notável. Minha mãe morreu com a mesma idade que a mãe dela, a avó. Então, a história dela tinha uma força mais notável do que a força das palavras sobre viver bem e continuar viva. Por quê? Mesmo sem respostas, topei o viver bem, entre aspas, mas não sabia como internalizar aquelas palavras para prosseguir com leveza e, e confiança, sem me envolver com a dor do destino dela. De maneira inconsciente, iniciei um caminho próprio, cheio de desafios e tomado por cargas pesadas, que só consegui devolver e, a partir daí, tomar o meu lugar por meio de processos profundos da alma. Costumo dizer que a morte da minha mãe foi um divisor de águas, pois antes eu me colocava como uma mulher forte na vida, sem ter tomado a força do meu destino. Mas hoje, ao escolher tomá-lo diariamente, sigo mais corajosa e confiante no fazer a vida valer a pena. Quando nos tornamos buscadoras na família, somos nós aqui, né? Isso acontece por quê? Porque é para cessar as repetições, inovar os conceitos, seguir em frente e, assim sendo, recuperar o que perdemos, encontrando novas possibilidades e um futuro aberto. Aprendi com Bert Hellinger que a perda serve à nossa transformação, libera novas energias, continua atuando e se transforma em ganhos. É assim que eu me sinto hoje. As mães não morrem, elas entardecem, tingem de nuvem os cabelos e viram o pôr do sol. Essa frase é atribuída a Marcos Lued.
Anos atrás, uma querida irmã do coração me enviou esta frase. Foram palavras que movimentaram sentimentos de afeição em mim. Imediatamente fui tocada pela oportunidade de despedir-me simbolicamente da minha mãe durante cada pôr do sol e permanecer com a alegria de viver. Para quem tem mães, gente, que já faleceu, que perdeu em algum momento, que essa mãe fez muita falta durante a vida, né? Assim, ela foi cedo, ou mesmo que ela foi tarde e vocês não tinham uma força, uma conciliação, né? Tipo, sentem assim que poderiam ter tido uma relação um pouco melhor, né? Ela vai falar muito sobre isso aqui. Então, vai abrindo seu coração, seu ouvido, assim, para trazer, internalizar essas palavras para sua experiência, para que você possa, através aqui dessas palavras, e tendo uma reconciliação com esse destino da sua mãe, que muitas vezes é difícil demais para a filha, sabe? Para ela conseguir continuar a vida. Muitas vezes a gente fica preso, né, naquela revolta, do porquê que aquilo aconteceu, do porquê que precisou ser assim, né? E a gente fica preso lá atrás, naquela morte, naquela situação. Ou para quem tem uma mãe que tá num processo de doença, que tá num processo, assim, de despedida da vida, sabe? Vai sentindo essas palavras entrar e acomodar o coração de vocês, para que isso possa trabalhar muito, cada vez mais essa aceitação, tá? Porque isso traz força. A realidade traz força. Ao contemplar o pôr do sol, eu sinto que a minha mãe volta para casa e eu também, cada uma para o seu destino, ambas conectadas pelo amor. Por isso que essa frase tocou tanto ela. As mães não morrem. Elas entardecem, tingem de nuvem os cabelos e viram pôr do sol. Então ela aprendeu através dessa frase a se conectar com a mãe dela em cada pôr do sol, como se a mãe viesse visitar ela quando o sol se põe naquele entardecer. Olha que simbologia forte, né? A gente conseguir trazer símbolos onde a gente traz essa conexão. Aprendi que perder uma pessoa preciosa é o mesmo que sentir a alma e o corpo diminuírem de tamanho, mas no tempo que precisam para voltar a crescer. A filha que vivencia o luto pela mãe de maneira adequada amadurece e recupera o que foi perdido. Se torna mais forte, segura e livre como mulher. Despedir-se da mãe exige muito da filha, e a vida a convida para realizar novas possibilidades de desenvolvimento com outras tarefas e relações. Apesar de separar as almas pelo olhar, a morte não interrompe o amor que as une pelo coração. Então, sempre essa união vai acontecer pelo coração. E às vezes, se você teve uma relação difícil, uma vida toda com a sua mãe, isso pode se tornar mais forte com o destino dela, sabe? Com essa conexão pelo coração mesmo, de sentir, de se abrir assim para tomar toda essa força. Para a filha que se sente preparada, eu sugiro escrever uma carta para a mãe, falando como experimenta as novas transformações, adicionando a saudade como um presente de amor e contando sobre o valor que é concordar com a distância física dela, sem conflito interno, devido à elevação de sua proximidade espiritual, como sendo a real conexão mãe-filha. Então, aonde está essa, aquilo que a gente leu naquele poema, essa intuição, essa força ancestral, nessa conexão espiritual de mãe e filha. Aí a gente consegue tomar a nossa intuição, toda essa força ancestral. Então, para quem se sente preparada, eu vou reler aqui a sugestão dela, né? A gente já teve uma sugestão lá atrás de escrever essa carta, e agora ela está trazendo aqui num novo contexto, principalmente para as mulheres que não têm mais a mãe presente aqui. Ela sugere que você escreva uma carta para sua mãe, falando como que você experimenta as suas novas transformações na vida. Como que essas transformações estão chegando? Como se você estivesse contando para sua mãe o caminho que você está fazendo,
de autodesenvolvimento, de olhar para si. E que você coloque nessa frase a saudade como um presente de amor e contando para ela o valor, olha para vocês verem, que é concordar com a distância física que vocês vivem hoje, cada uma num plano. Olha que profundo isso, contar suas transformações, como que é o olhar que você está vivendo para a vida hoje, como você está experimentando essa nova eu de vocês, e também como que é a concordância com com essa distância física entre vocês, sem conflito interno, só assentindo, né? Esse lugar entre vocês duas, esse lugar do destino dela, de tudo como foi. Por que que você está conseguindo fazer isso? Porque você se elevou essa proximidade de vocês duas, né? Num nível espiritual. Você saiu do ego, você saiu desse lugar de você querer dar você querer controlar o destino, de ser como você desejava. E você se entregou para o fluxo e para o movimento da vida, concordando como foi. Então, talvez essa carta vai te ajudar a dar mais um passinho nessa concordância, se ela ainda não existe plenamente dentro de você. E isso vai cada vez mais estabelecendo o quê para vocês? Uma conexão real de mãe e filha. Quem tá aqui que perdeu a mãe já? Só para eu ter uma noção. Porque eu senti muito isso. A Fátima, a Giane, a Jaque. Ó, pra você ver como tem pessoas aqui. A Andrea. Nossa, bastante gente, hein? Senti muito isso hoje antes de começar esse encontro, assim, essa questão do luto, assim, de que essa é uma oportunidade aqui hoje para trabalhar isso, para limpar esse resto de resistência contra esse destino. Vocês possam olhar profundamente para isso. Então, quem conseguir fazer essa carta, gente, vai ser maravilhoso, assim, para que vocês possam adentrar mais um lugar, assim, com a mãe de vocês, sabe? Entrega o seu coração nessa escrita. A escrita é muito curativa. E daí ela sugere aqui: coloque a carta aberta ao lado de uma foto da sua mãe. Eleve o seu pensamento ao alto e faça uma oração sincera de agradecimento. E em seguida, sinta chegar até ela. Sinta essa proximidade como se ela estivesse ali. Lembre-se, a palavra tem força, mas a oração tem poder. Guarde o momento como um presente de vida e acolha a saudade com respeito, ternura e verdade. E de repente você pode adicionar nesse processo todo um ritual mesmo, como você queira fazer. Uma vela, se faz sentido para você acender. De repente colocar a foto da avó também, que já foi, sabe, para trazer mais força. De repente colocar uma flor simbolizando ali o feminino, né? Do lado, às vezes uma flor que a sua mãe gostava, ou um objeto que a sua mãe deixou e gostava junto. Faz disso um ritual. Rituais têm poder, gente. Tem muito poder de fechar ciclos dentro da gente, de é, elaborar coisas dentro da gente. É o poder da nossa simbologia, tá? Então, cada uma vai desenvolver isso da forma como sente, tá bom? A paz reúne o que estava separado. Esse livro tá essa frase tá no livro As Ordens do Sucesso do Bert Hellinger. Bert Hellinger dizia que inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido se. Ele sempre falava isso, né? Ai, mas se fosse assim, mas se a minha mãe tivesse sido assim, mas se os meus pais tivessem feito isso.
Ele fala que esses pensamentos são inúteis, não trazem força na nossa vida. Ficar no ser, ah, mas se eu tivesse feito isso, mas se fosse assim, mas se fosse assado, só traz fraqueza para a nossa vida. Isso não traz força, porque não foi e nem será. Então, olha a energia psíquica que a gente gasta no si. O que traz força é o quê? É a gente assentir com a realidade, com o que é. Então, é isso. Essa é a realidade. Foi assim que aconteceu. E deixando o sentimento que aflora com a realidade também ter lugar. Se é uma tristeza, se é uma raiva, se é uma alegria, deixa isso ter lugar. Porque a hora que isso tem lugar, ele pode ir embora. Ele não precisa ficar a vida inteira ali permanecendo. Então, quando vocês forem escrever essa carta, se vier um sentimento de tristeza, de saudade, de choro, chore. Deixe esse sentimento se manifestar. Faz ela entregando tudo de você na presença, sem questionar mais. Mas e se a minha mãe tivesse ficado? Se a minha mãe não tivesse tido essa doença? Se isso, se aquilo? Deixe isso chegar com verdade, com realidade. A filha que se despediu da mãe normalmente visita o passado e encontra vivências que ainda a ferem bastante, mas que, na maturidade, consegue reconhecer que poderia ter sido diferente. Cenas desagradáveis a convidam para despertar, amadurecer e a encontrar um novo jeito de ser, que não será utilizado com a mãe, mas consigo mesma. Então, isso é importante para que vocês acessem vocês mesmas. A mãe continua viva no coração da filha e nada preenche a falta da convivência, independentemente da maneira como ela seguiu a morte. Para que, quando vocês fazem isso, vocês conseguem acessar essa mãe viva, essa força feminina no coração de vocês. Que muitas vezes está recusada, por quê? Está recusada porque vocês não conseguiram ainda concordar e aceitar com o destino e com a morte. Ou quem está lutando aqui com as mães, né, que estão em processo de adoecimento, olhando para a morte também. Também isso é uma força. É interessante, né, que eu ia falar fugiu agora, eu ia falar uma coisa sobre isso aqui. Daqui a pouco eu volto. É importante que a filha reconheça que não existe morte melhor ou pior que outra. Todas são difíceis. E respeitar essa dor em forma de impotência é dar tempo para o próprio crescimento. Então, assim, cada uma tem uma forma de olhar para isso, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de sentir, vão fazer outras coisas, outras se revoltam. Então, assim, cada um tem uma forma de olhar. E muitas vezes, se você sente que ainda existe o que falar sobre isso, que ainda existe uma dor sobre isso, quando você fizer a carta, traz essa dor, dá espaço para ela, sabe? Conversa com a sua mãe nessa carta. Se você se sentiu injustiçada porque ela foi cedo ou porque ela te deixou no momento em que você sentia que você precisava, libera essa dor para que depois você possa tomar a realidade como ela é. Esse movimento é muito importante. No relato a seguir, é possível sentir a dor no coração de uma filha que desejou e ainda deseja construir uma nova história com a mãe. O relato dela. Como eu queria ter tido contato com as constelações quando minha mãe ainda era viva. Nossa, isso a gente escuta de muitos participantes quando entram nesse universo. Me cobrava ser a melhor amiga dela,
me contava toda a mãe dela, né? A mãe dessa participante cobrava ela de ser a melhor amiga dela. Ela contava toda a desastrosa vida amorosa com o meu pai. Queria que eu contasse tudo sobre a minha vida amorosa, mas quando eu contava, ela não admitia e geralmente brigava comigo por ser extremamente ciumenta. Certo dia, ela me ligou para contar que tinha brigado com meu pai e ele a tinha agredido. 10 minutos depois, ela se matou. Carreguei e, por mais que já tenha evoluído muito, ainda carrego muita coisa da minha infância e adolescência. Essa realidade convida a filha a olhar para além das dores da mãe, seja na relação com o pai ou na morte, e aprender a soltar suas mãos no abismo do próprio destino. A morte da mãe desprotege a filha, especialmente na infância. Por isso, ampliar a consciência sobre o que está por trás disso é essencial para a cura da filha como mulher. Eu lembrei o que eu ia falar. Uma vez numa live com o Bertatti, uma pessoa perguntou para ele assim: como que quando os pais morrem, né, esse sentimento que a gente fica? E ele falou: quando a gente tomou, isso tanto o pai quanto mãe, e eles morrem, quando a gente tomou a força deles, a gente consegue ficar em paz. Então, o sentimento da gente estar em paz em relação à morte dos pais e das mães reflete o quanto a gente conseguiu tomar eles. Se a gente cobra do destino, cobra dos pais, cobra da realidade, cobra como foi, é porque ainda existe um lugar nosso que está muito ali na infância, na infância, sabe? Que é muito infantil, ainda necessitando disso, mostrando o quê? Que existe ainda um lugar que a gente precisa trabalhar com eles. Quem está no lugar de filho e vai compreendendo a vida vai sentir saudade, vai sentir falta, vai ter o processo normal do luto de perder uma pessoa próxima, mas consegue entrar em contato com essa realidade. Por quê? Porque tomou o pai no coração, a mãe no coração. Quem, por exemplo, teve uma desavença a vida toda, julgou, criticou, e o pai morre, a mãe morre, ainda e fica aquela sensação muitas vezes de culpa, de arrependimento, de se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente. Por quê? Porque falta ainda tomar esse pai e essa mãe no coração, para que essa paz venha. E isso, gente, é possível com qualquer pessoa, o pai e a mãe estando vivo ou não. Estou colocando o pai junto aqui também, porque isso tem muito, é o mesmo movimento. Então, ela fala aqui que a morte da mãe desprotege a filha, e é verdade, principalmente se ela vem na infância, adolescência. E para as filhas adultas que perdem a mãe e não estão na postura adulta, estão ainda lá na infância e adolescência perante a mãe também, se sente totalmente desprotegida, como se não tivesse capacidade de continuar com a vida. Porque às vezes está no corpo de adulto, mas a postura perante a mãe está de criança e adolescente. Então, ampliar a consciência sobre o que está por trás disso, né? Dessa desproteção é essencial para a cura da filha como mulher. Então, se você se sentiu desprotegida porque a sua mãe morreu, olha para isso dentro de você. Sente qual idade, na verdade, que estava ali. Se era sua criança, se era sua adolescente que está ali ainda sentindo essa desproteção. Aonde que você está fixado? A mãe é o nosso primeiro amor e, em função disso, fazemos de tudo para ser o centro do amor dela também. A filha considerada corajosa, né? Filha corajosa, adoece e se mata pela mãe. Aquele movimento da consciência leve que a gente conversou lá atrás. Pois não suporta vê-la em sofrimento e muito menos perdê-la para a morte.
Então, é essa filha corajosa que quer fazer de tudo, busca todos os tratamentos, e a mãe, tipo, às vezes não quer saber, briga com a mãe, faz de tudo. Ela tá o quê? Ela tá olhando para a morte junto com a mãe. Ela tá falando o quê? Você não dá conta sozinha de cuidar do seu destino. Eu tenho que cuidar para você. Já a filha considerada covarde, ou seja, a filha que está na má consciência, que sabe o seu lugar, né? Reconhece que o destino difícil da mãe é maior que ela mesma e não se atreve a salvá-la, pois sabe que é pequena demais para segurar suas dores. Depois de superar essa dor, então assim, o quanto cada um precisa olhar ainda essa necessidade, às vezes absurda, que tem de querer salvar a mãe, né? E às vezes a mãe já morreu e ainda vocês estão numa postura de salvadora, como se vocês quisessem ainda resgatar ela da morte. O nosso inconsciente, ele não entende o tempo, ele não entende a morte, a vida. Então, ele continua fazendo os movimentos como se ela estivesse aqui. Para o inconsciente, esse tempo não existe. Então, ele fica ainda trabalhando em você, como se ela estivesse aqui ainda e você estivesse querendo salvar ela. Então, às vezes, a tua mãe adoeceu, morreu, e você ainda está lá no processo dela, fixada lá nesse processo dela de doença, tentando salvar ela. E como que você reflete isso na vida? Como, gente? Querendo salvar as outras pessoas, não tomando conta da própria vida. Você repete a mesma coisa com outros figurinos. Não é figurino, é com outra. Oh, meu Deus, com outros atores. Essas repetições vão acontecer com outras pessoas para representar aquilo que não foi resolvido. Isso, obrigada, Andréia. Com outros personagens. Faltou repertório aqui. Depois de superar essa dor, é preciso saber conviver com a vontade de ter feito diferente. E só assim, o sentimento de paz reúne o que estava separado. Lembra que eu falei sobre quando você concorda com o destino, dos pais, né? Esse sentimento de paz após a morte. É um bom parâmetro para a gente perceber dentro de nós o quanto a gente conseguiu tomar, pai e a mãe. É claro que imediatamente, né, isso não acontece, mas depois que a gente passa por um processo saudável de luto, né, e a gente se a gente consegue sentir essa paz, isso mostra muito o quanto a gente está no nosso lugar de filho ali, concordando com todo esse processo. Porque esse sentimento de paz, ele reúne o que estava separado. É importante que a filha fique viva, mesmo ante o movimento de morte da mãe. Então, o que é ficar viva? Ficar viva é tomar sua própria vida, continuar a fazer seus projetos, estar na vida, né? Muitas vezes a mãe morre, né? E a gente vê muito isso nas constelações. A filha tá onde? Querendo acompanhar a mãe na morte. Ela não consegue tomar a vida dela. E como que a gente percebe isso? Percebe nas travas na vida, às vezes em adoecimentos, em várias situações que não deixam a pessoa a prosperar na vida, né? Porque a prosperidade, ela é um combo, né? O fato é que a mãe que adoece sem força, deixa eu ver, eu vou terminar esse pedacinho aqui para a gente poder fazer a meditação. O fato é que a mãe que adoece, sem força de vontade para reverter o quadro, acaba desistindo da vida e mostra uma realidade pesada e difícil para a filha. Porém, nenhuma filha está preparada para se despedir da mãe. No relato a seguir, vamos conhecer a história de uma filha que tentou salvar, entre aspas, a mãe, sem êxito, e entrou para um quadro de culpa.
entre aspas também, no qual as queixas reforçam o abatimento de sua alma, que se vê substituída pela necessidade de cuidar da família e sente perder o tempo que teria para seus próprios cuidados e projetos, junto a uma sensação de delito por desejar que tudo isso acabe. Então, relato. Apesar da relação com a minha mãe ter sido de muito amor, sempre me senti sugada, pois ela sofria de crises de ansiedade e depressão, as quais traziam um clima de muita instabilidade familiar. Você vê, a mãe já desde sempre com a depressão olhando para a morte, né? Hoje sinto que a minha história poderia ter sido mais leve, pois sempre me senti responsável por ela, principalmente depois de sua morte. O fato é que sempre me senti em dívida, buscando encontrar o que mais eu poderia ter feito por ela. Então é aquela coisa, né? A filha fica, aonde eu falei, qual médico eu podia ter procurado, o que que eu poderia ter feito diferente para que ela continuasse viva, como se ela fosse um deus para salvar. Então, percebam, se vocês tiveram ou têm esse sentimento em relação à mãe de vocês, a esses destinos, vocês geralmente vão ter essa postura com outras pessoas na vida. Vão estar sempre se intrometendo no destino dessas outras pessoas. Tem dificuldade de suportar o destino difícil de amigos, de parentes, enfim, de outras pessoas ao seu redor. Tenho muita dificuldade em entender todo esse processo. Mas depois que conheci a constelação familiar, algo mudou dentro de mim e é como se surgisse uma luz no fim do túnel. Então, o olhar desperto da filha amplia e ilumina a visão para caminhos seguros que acontecem de dentro para fora em seus novos passos para o futuro. Não é simples, mas somente a filha que diz internamente para a mãe: mesmo que você morra, eu fico viva. E agora eu convido aqui todas vocês que a mãe morreu, ou que a mãe está num movimento de olhar para a morte, adoecendo, e vocês estão ali tentando fazer esse salvamento, esse resgate dessa mãe. Eu vou convidar vocês para que vocês coloquem a mão no coração agora, respira fundo, visualiza a sua mãe à sua frente e fala essa frase para ela: Mãe, mesmo que você morra, eu fico viva. Sente como é no seu corpo dar essa autorização de vida para você. Perceba se você se sente autorizada a viver, mesmo a sua mãe morrendo. Se você sentir, fale mais uma vez para ela: Mãe, mesmo que você morra, eu fico viva. Respira, sente se ela olha, sente se você se permite essa autorização. Depois a gente vai olhar para isso. Só a filha que consegue trazer essa frase, consegue fazer diferente da mãe, seguir um destino mais leve e homenageá-la na própria satisfação. E daí ela continua aqui. Certa vez uma seguidora me procurou e fez a seguinte pergunta: Como posso enfrentar o diagnóstico difícil da minha mãe, permanecendo no papel de filha adulta? Senti a dor dessa filha e visitei a minha própria história. Lembrei-me de quando a minha mãe chegou em casa chorando e me contou que o médico fez duas punções agonizantes nela e lhe disse com todas as letras: A senhora está com alguma doença grave. Só não a encontramos ainda. Fiquei furiosa com aquele médico. Voltei em seu consultório com ela e lhe disse com todas as letras: Nunca mais seja grosso com a minha mãe. E se tiver algum diagnóstico difícil, por favor, fale diretamente comigo e com o meu pai.
Eu não sabia que estava agindo como a mãe da mãe e como a salvadora, que, com o propósito de cuidar de tudo, me colocava a serviço dela. Eu não sabia que naquele momento, com aquela postura, eu estava deixando a minha vida de lado por não suportar ver o sofrimento dela. Sentia-me grande o bastante para dar conta daquele desafio familiar. Ela foi diagnosticada com um câncer muito grave e hoje sei que, ao sair do meu lugar de filha, discordei do destino difícil dela, desprotegendo o meu. Foram 6 anos até a morte dela. Em todos os momentos, a família recebeu ajuda, não faltou nada, não faltou ninguém. Hoje agradeço especialmente aquele médico que nos acordou de um padrão familiar. Para a filha que deseja enfrentar com maturidade o adoecimento da mãe, o melhor caminho é confiar no destino difícil dela e permanecer como filha. Não tenha medo da doença, pois ela está a serviço daqueles que foram excluídos no sistema familiar e promove a inclusão, mesmo que internamente. Olhe para a mãe, olhe para além da mãe doente e veja sua dignidade na serventia a todo o sistema. Agradeça sua grandeza ao proteger sua descendência. Muitas vezes, gente, uma mãe adoece para proteger a filha de precisar adoecer, para resolver os emaranhamentos do clã. Então, existe uma proteção nisso também, para nós descendentes. Toda doença é saudade do lar. Assim, confie em sua mãe, confie em sua história familiar e tenha um coração grato e satisfeito, cuidando bem de você. Mas outro desafio que experimentei como filha nessa fase foi quando ela olhou para mim e disse: Eu não tenho nada, não estou doente e os próximos exames vão provar isso. Deus vai me ouvir. Na hora me entristeci, pois me vi pequena. Ainda assim, olhei nos olhos dela e disse: Mãe, se você não olhar para a doença, vai permanecer doente. A cura só pode chegar para o coração que se abre para a mudança. Eu ainda não conhecia a constelação familiar, mas sentia que o único jeito de acompanhar aquela realidade era respeitando a doença e ficando disponível para o tratamento. E assim, minha mãe e nós, sua família, enfrentamos o tratamento, novos diagnósticos, várias conquistas, muitas mudanças e uma aprendizagem sem explicação. Aprendi que toda família que abre a porta do coração para receber uma doença, sem medo e pena do doente, também se abre para o movimento de crescer com ela. Aprendi que a maior força da pessoa doente é se manter viva com decência, honrando a saúde com o que é possível, mesmo nos dias de baixa, se alimentando com respeito, fazendo atividade física e buscando equilíbrio emocional e espiritual para olhar e amadurecer com os próprios limites. Confesso que nem imagino o quanto a minha mãe se curou em seu processo para depois, calmamente, conseguir olhar para a morte e segui-la em paz. Hoje, a morte dela não significa fim para mim. É a cura da maior herança que recebi dela. Escolho ficar viva e ser saudável. Aprendi que é possível viver a dor sem o sofrimento. A gente vai encerrar aqui na página 184. E eu quero fazer a meditação com vocês. Vou encerrar aqui na live. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Depois vai ficar gravado no YouTube, os exercícios, tudo para quem quiser ver. Eu vou deixar depois a gravação com a voz da Larice, que tem no YouTube, tá? Depois eu vou baixar lá, que aqui no livro tem o QR Code, ó. Daí eu baixo e coloco lá na nossa playlist, se vocês quiserem fazer também em outro momento. Eu vou fazer ela aqui agora para que a gente possa se conectar, né, com tudo isso e ver o que vem para cada um, tá? Então, vou convidar vocês, a quem tá de óculos, tira o óculos, fecha os olhos
Descruza braços e pernas. Vamos fazer umas respirações profundas, sempre primeiro soltando o ar que está dentro para depois inspirar, tá? Então, eu solto e puxo. Solto e puxo o ar. Sinta os seus pés no chão enquanto você inspira e expira. Vá acalmando os seus pensamentos. Esvazie-se de tudo que você não precisa mais carregar. A cada expiração, solte toda a intenção, tudo que está mexido aí dentro com o que a gente leu, com a sua história, com você mesma. Vai soltando a menina que você foi na infância, a jovem iludida, a mulher perdida, cheia de limites e com medo do futuro. Solte toda a resistência e vontade de se livrar de algo. Agora, sinta no coração a sua vontade de fazer diferente, o seu desejo de ser uma nova mulher e de sustentar a sua potencialidade. Vai inspirando e expirando. Imagine a sua mãe na sua frente. Coloque toda a atenção em seu olhar e perceba como é olhar para ela. Veja como ela olha para você. Traga na memória tudo o que vocês passaram juntas, desde a infância até aqui. Sinta como você foi recebida por ela. O sonho da sua mãe era ser mãe. Ela tinha medo que o seu pai fosse embora. Ela não queria ter uma filha na fase da vida que você nasceu. Ela não pensava em ser mãe. Vá olhando para sua mãe e vá deixando essas perguntas penetrarem nessa relação. Quais foram os sentimentos que marcaram seu coração? Perceba como eles ainda permanecem presentes. Vai inspirando e expirando e sinta se o seu corpo revela algo sobre isso. Esses sentimentos são leves, são pesados? Sinta-os. Veja onde você ainda se sacrifica para receber o amor da sua mãe. Quais são as escolhas que você ainda faz por ela? O que você deixa de fazer para ter o amor dela? Agora, imagine a sua mãe criança, bem pequena, e veja a mãe dela, a sua avó, atrás dela. Perceba como é olhar para sua mãe e para sua avó. Foi o sonho da sua avó tê-la como filha? Sua avó teve medo de ser deixada pelo seu avô? Sua avó queria ter uma filha naquela fase da vida? Sua avó realmente pensava em ser mãe? O que você sente ao ver a forma como a sua avó olha para sua mãe, para a filha dela? E a sua mãe? Como a sua mãe pequena olha para a mãe dela, para sua avó? O que a sua mãe espera da mãe dela? Foi possível para sua mãe receber o amor da mãe dela? Vá respirando. Inspira e expira. Solte qualquer pensamento que você tenha sobre isso e confie na sua história. Agora, olhe atrás da sua avó e veja a mãe dela, sua bisavó, e atrás dela a mãe da mãe dela, sua tataravó.
e todas as mulheres do seu sistema familiar que também representam você. Perceba qual é a sensação de olhar para todas elas. Como é olhar para sua história? Permita chegar tudo o que você desejou e não foi possível. Mas agora deixe com elas. Permita chegar tudo o que você não desejou, mas que aconteceu na sua vida. Mas agora deixe com elas. Apenas deixe. Deixe no passado as suas ânsias, as suas necessidades, os seus julgamentos, as suas exigências, todo o seu desejo de salvar e de ter um lugar especial. Deixe tudo com elas e olhe atentamente as suas ancestrais e diga de verdade a elas. Se você sentir de pôr a mão no coração, de se curvar, diga essa frase a elas: sim, sim para tudo que foi e para tudo que é. Sim para vocês e sim para mim. Nada foi em vão. Sinta o que acontece no seu coração quando você se abre para o sim. Veja elas te olhando com mais leveza e estenda os seus braços até elas, sem medo, sem culpa, sem nenhum sentimento que a impeça de ter mãe, de ter avós, bisavós e de pertencer a elas. Receba o abraço delas e tudo o que estava separado volta a se unir em seu coração, dentro de você. E então você pode receber esse amor, dizendo para si mesma: sim, minha mãe me vê. Sim, minhas avós me veem. Sim, minhas bisavós me veem. Sim, todas as minhas ancestrais me veem. Deixa um sorriso brotar no seu rosto com esse sim. Agora eu sou uma nova mulher. E todas sorriem com alívio. Vai inspirando e expirando. Eu vou compartilhar uma música aqui com vocês. Fiquem nesse sentimento do que veio. Vou pausar aqui a gravação.